Amém, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, edificando a tua igreja. Nos dá entendimento e sabedoria da palavra, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Veja, avançando no nosso estudo, nossa exposição, na verdade, no livro do Êxodo, hoje, na verdade, começa o grande combate que está no Êxodo. Hoje começa o embate entre Faraó e o Deus verdadeiro. Veja, Deus avisa Moisés que vai enviá-lo para resgatar o povo, para libertar da escravidão, para fazer cumprir todas as promessas, mas ele fala: eu endurecerei o coração de Faraó. O que nós temos que entender aqui? Faraó representa um falso Deus. Quando nós vamos ver mais à frente as pragas começam a desenrolar com pequenos deuses, até que vai chegar no maior de todos eles, que é o primogênito de Faraó, que era considerado um deus. O que está acontecendo aqui? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: não existe nenhum outro Deus diante de mim, diz o Senhor. Somente Ele é o único Deus verdadeiro. No Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, nós temos a informação que é a seguinte: o ídolo não é nada. Na verdade, o ídolo que está por trás dele é um demônio buscando adoração. Nada além disso. Mas o ídolo em si não é nada. Então, o que está acontecendo aqui, veja, a maior nação daquela região, a maior máquina de guerra, uma nação que tinha sido abençoada, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, uma nação que havia sido abençoada pela mão de Deus ao enviar José, com uma estratégia que enriqueceu o Egito, enriqueceu a família real, transformou o Egito numa máquina econômica. Essa nação vai ser duramente julgada por Deus. Por quê? Porque lá atrás, Deus tinha falado a Abraão: olha, eu vou mandar a tua descendência por 400 anos, eles vão ser escravos. Mas ai da nação que fez essa escravidão. Então, na verdade, Deus está cumprindo aqui. E esse embate começa oficialmente agora. Moisés retorna para a terra. No caminho, o filho dele, Gerson, quase é morto por Deus, porque ele não estava circuncidado. Aí Zípora, a esposa de Moisés, circuncida Gerson rapidinho. Só que a descrição da Bíblia nos mostra que Zípora e os dois filhos retornam para a casa de Jetro. E Moisés se encontra com Arão, que tinha sido enviado por Deus, e eles buscam os anciãos. Quando eles chegam nos anciãos, Moisés realiza os feitos. E os anciãos ficam muito alegres. Opa, Deus visitou o seu povo. E adoram a Deus. É motivo de festa. É motivo de alegria. Só que após a festa, após as novidades, vem o quê? A ação. E essa ação já começa logo no versículo 1 do capítulo 5, que diz assim, Êxodo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Olha que interessante, a frase começa: assim diz o Senhor. O que Moisés está falando? O nosso Deus está falando.
O que ele pede? Olha, nós queremos ir a 3 dias no deserto para cultuar o nosso Deus, para sacrificar. Provavelmente por quê? Porque no Antigo Egito o sacrifício de animais era uma abominação. Era como se estivesse matando um Deus. Então eles teriam que se retirar para adorar a Deus. Mas na verdade alguns teólogos entendem o seguinte, que aquilo era um teste. Para ver se Faraó ia deixar o povo ir. Era um primeiro teste. E aí, qual que é a resposta de Faraó? Faraó zomba. Quem é o Senhor para que eu ouvirei? Voltem para o trabalho. O que parece que aconteceu? Parece que os anciãos receberam a notícia. E a primeira coisa que eles fizeram foi parar de trabalhar. Agora Moisés e Arão vão falar com o Faraó. E nós vamos ser livres da escravidão e vamos embora. Tanto é que a primeira frase do Faraó é o seguinte: voltem ao trabalho. Então, provavelmente, o povo havia parado de trabalhar, esperando que já ia ser liberto. E Faraó não dá ouvidos a Deus. A resposta de Faraó: quem é esse Deus? Eu não conheço o Deus dos hebreus. Tem que entender o mundo antigo. Na cabeça de Faraó, os deuses do Egito que eram os verdadeiros deuses. Por quê? Porque eles venceram o suposto Deus de Israel e o povo de Israel era escravo do Egito. Essa era a mente do mundo antigo. Então Faraó, segundo a sua tradição religiosa, fez o óbvio. Olha, quem é esse Deus? Para mim ouvir ele, voltem ao trabalho. É o que está acontecendo aqui. Na verdade, é um embate espiritual entre forças, entre deuses. Versículo 3. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixe-nos agora ir a caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que faceis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Olha o que acontece. Acontece o segundo pedido. Moisés e Arão insistem, eles falam: olha, Deus nos visitou. Só que a resposta de Faraó é duríssima. Ele fala: vocês estão fazendo o povo parar de trabalhar. E esse povo já é extremamente numeroso. E agora estão parados, sem produzir. Nós temos que lembrar que quem produzia, quem fornecia a alimentação dos escravos, eram os donos. Então aqui eu tinha uma grande população, de mais de 3 milhões de pessoas, só comendo, sem produzir, pararam. Então eu percebo que os teólogos estão certos quando falam que o povo parou de trabalhar, por causa dessa passagem entre o 3 e o 5. Faraó está muito bravo, Faraó está extremamente irritado. Nós temos que lembrar que essa dinastia não conhecia nada sobre José, não sabia nada do que os hebreus tinham feito em favor do Egito, não levava em consideração nada. Então, para eles, aquilo ali era apenas uma massa que, inclusive, eles chegaram a pensar até em destruir, mas não conseguiram, por causa da providência de Deus. Mas nós temos que lembrar que 80 anos antes desse fato aqui, um dos antepassados desse faraó assassinou meninos israelitas, jogando no rio. Genocídio. Então eles não eram flor que se cheira, não eram gente de confiança. E era gente capaz de fazer tudo para se manter no poder.
E se Deus tivesse autorizado, eles teriam exterminado todos os homens de Israel. Ficado apenas com as mulheres como reprodutoras. Como se fosse um bicho. Essa é a visão desse faraó. Essa é a visão dessa dinastia. Essa é a visão desses governantes. Parece incrível, mas até hoje existem pessoas no poder que acham que o povo é bicho, que acham que o povo é gado. E se não fosse a bondade do nosso Deus, em muitos lugares nós seríamos tratados como tal. Entendeu? É pela bondade do nosso Deus que não acontece isso. Porque ele controla todas as coisas. Mas tem gente que pensa exatamente como o faraó pensava. São os edificadores da grande Babilônia. Entendeu? A Bíblia é bem clara. Existe um povo edificando a grande Babilônia. E existe um povo trabalhando para a edificação da Nova Jerusalém, que somos nós. Mas vai prevalecer o quê? A mão poderosa do Senhor, como aqui nessa passagem. Amém? Vamos lá, versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras mentirosas. Olha a atitude de Faraó. Faraó aperta o povo. O que Faraó quer? Faraó quer desanimar o povo. Aqui nós percebemos um cronograma bem claro. O povo recebeu a visita de Moisés e Arão. A palavra profética chegou. Eu vou libertar o povo. O povo imediatamente se alegrou e adorou a Deus. Atitudes começaram a ser tomadas. A providência de Deus começou a agir. Só que aí, em vez de melhorar, piorou. Irmãos, entenda. Muitas vezes o mover de Deus nós não compreendemos. Várias vezes eu estou no mover de Deus, eu estou na vontade de Deus, eu estou fazendo tudo certinho. E quando eu começo a orar por algo, a primeira coisa que acontece, a coisa piora. Antes de melhorar. Mais à frente nós vamos entender alguns dos motivos, se é que é possível para nós entendermos a insondável mente de Deus. É um pouco de pretensão, né? Mas dá para ter aí pela Bíblia alguns toques. Por que Deus age dessa maneira? Mas o que ele está fazendo aqui? Como é que funcionavam os tijolos? Os tijolos eram de uma espécie, era parecido com o tijolo de adobe de hoje em dia. Então a região do Egito era muito seca. E o Nilo tinha várias e várias minas de argila. O que eles faziam? As beiras do Nilo eram tudo plantadas, porque quando derretia a neve lá na cabeceira do Nilo, o rio enchia. Assim que o rio enchia, preparava a terra. Quando ele recuava, eles iam plantando. Então as várzeas do rio Nilo eram extremamente férteis. E sempre se a chuva falhasse, eles tinham já na época tecnologia para puxar a água do rio e irrigar. Poderiam abrir valetas e fazer a água correr, como é nas plantações de arroz. E aí o que acontece? Os agricultores egípcios vinham, colhiam, por exemplo, o milho. Só que aí ficava a palha. A palha era levada para a construção civil. O que eles faziam? Pegavam argila, colocavam os tijolos em moldes, tijolos grandes, que até hoje existem alguns. Colocava tijolos grandes, misturava a palha e punha para secar no sol, para endurecer. Como era uma região em que o regime de chuvas não era tão grande, aquele tijolo endurecido ficava cozido.
E resistia muito bem, tanto é que tem alguns até hoje, 4.000 anos depois você vê lá tijolo, feitos dessa época. Só que aí Faraó fala o seguinte, nós não vamos entregar palha. A tradução das escrituras para o grego, a Septuaginta, ela fala que de 3 em 3 dias os egípcios entregavam palha. Então não era pouca palha. Entendeu? Lógico, é uma adição ao texto. Mas é uma adição verdadeira. Entendeu? Nós temos que entender que a Septuaginta é uma versão. Entendeu? Então eles podem colocar uma palavrinha ou outra para dar um entendimento, como nós fazemos nas nossas versões. Amém? Versículo 10. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo dizendo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então, vou fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Olha a frase dos feitores. Assim diz Faraó. Qual que é a frase de Moisés e Arão? Assim diz o Senhor. Estão percebendo o embate? Outro detalhe. Eles não foram falar para Moisés e Arão. Faraó é um tremendo jogador. Faraó é tudo menos trouxa. Então você vê jogadas como essa, por quê? Porque ele foi diretamente na fé do povo. Irmão, sempre que o diabo quer atingir a você, ele vai ir no seu centro de forças. Aonde está o teu Deus nessa situação? Como que o Deus que você serve está deixando acontecer isso? É o seu centro de forças, porque se pegou tua fé, você fica exposto. Lembra, capacete da salvação, Senhor, Tu és a minha salvação. Cinturão da verdade, Senhor, a Tua palavra é a verdade. Couraça da justiça, Senhor, eu estou firmado na Tua justiça, que há em Cristo. Entenderam? Então sempre que o diabo vai atacar, ele vai atacar no centro de forças da sua fé, mexendo no caráter de Deus, dizendo que Deus não é Deus, dizendo que Ele não pode, trazendo questionamentos, usando pessoas, isso ele faz das mais variadas formas. Amém? Versículo 12. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha, e os exatores os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes, por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? O que acontece? A Bíblia nos mostra que, como era muito povo, havia oficiais dentro do povo de Israel. O povo se espalhou para caçar palha. O que é o restolho? O restolho é toda a palha que sobra da colheita de qualquer plantação. O que mostra aqui? O povo saiu desesperado para tentar cumprir a tarefa. A coisa ficou feia. Não bastasse isso. Eles açoitaram. Como é que era o açoite? Eles amarraram no chão, no sol, com os braços abertos e as pernas abertas, rasgaram a camisa e desceram a lenha. De maneira cruel. E eles estão fazendo questão de mostrar, ó, vocês estão apanhando, porque vocês não cumpriram a tarefa. E vocês não cumpriram a tarefa, que por causa da ociosidade de vocês, por causa de vocês acreditarem em mentira, Faraó, o bondoso Faraó foi obrigado a fazer isso com vocês. Porque vocês ficaram acreditando em gente que não tinha que acreditar. Irmãos, é assim até hoje. Vocês percebem uma briga mental?
Alguns versículos atrás, o povo estava se alegrando e adorando ao Senhor. Alguns dias depois, os líderes do trabalho do povo estão sendo duramente açoitados. E o povo está num aperto tremendo. Aí você fala, peraí, mas é essa visitação de Deus? Uma pergunta natural que surge. Peraí, Deus, não estou entendendo nada. O Senhor falou que ia nos visitar, que ia nos libertar, e agora é o seguinte, estamos sem palha e ainda estamos apanhando. São as estratégias do mal. São as estratégias dos ditadores. Temos que entender o seguinte, por trás de um poder político maligno, existem a atuação de espíritos malignos, espíritos anticristos. Nós temos que entender que isso existe. Entendeu? E aí nós vamos ver nos próximos versículos se funcionou ou não. Veja que interessante. Deixa eu tomar um golinho de água. Versículo 15. Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo, por que fizestes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem, fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados. Porém, o teu povo tem a culpa. Olha que interessante, em 2 versículos, eles falam, teus servos. Já estavam se humilhando. Já tinha acabado o avivamento, já tinha acabado a adoração a Deus, já tinha acabado tudo, no primeiro aperto. Todo mundo baixou a cabeça e foram pedir água para Faraó. Esses 3 teus servos, eles não estão à toa aqui. Eles estão querendo mostrar que o povo estava subvertido. A estratégia estava funcionando sim, o povo estava recuando. E ainda o povo fala, olha, a culpa é do teu povo que não nos trouxe a palha, não é nossa. Nós somos teu servo. Nós estamos trabalhando. Nós estamos correndo atrás, patrão. Lembra que nós somos teu servo? Percebe como mudou? Será que quando acontecem os problemas, nós passamos por crise da nossa fé? Sim. No mínimo, questionamentos. É o que eu aprendo com passagens das irmãs, bastou apertar. Em 2 versículos, 3 vezes teu servo. Entendeu? O que eu estou querendo te dizer, irmão, quando a dificuldade vem, a coisa é feia. Aí você fala, mas por que Deus autoriza isso? Irmãos, Deus a ninguém tenta. Mas a Bíblia fala que quando nós somos provados, nós somos bem-aventurados. Porque o que acontece em situações como essa, você busca mais a Deus, você ora mais, você se consagra. O que acontece? Eu tenho notado de uns 7 anos para cá, que a geração de cristãos se enfraqueceu. E quando acontecem os problemas, em vez de ela fazer o que tinha que fazer, em vez de ela fazer o que gerações de crentes fizeram, que era buscar mais a Deus, pô, eu estou com um problema eu tenho que orar mais, eu tenho que vir mais para culto, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que jejuar mais. Para romper. Só que a geração, eu percebo, generalizado estou falando, tá, irmãos? Aqui não é nada direcionado a ninguém. Mas se isso acontece com você, é bom pensar. Quando acontece o problema, a geração enfraquece, alguns até sobem da igreja. E aí pronto, aí o maligno acabou de botar o joelho no pescoço. Botou o joelho no seu pescoço, travou. Você não consegue nem respirar direito. Agora, quando você responde de maneira correta, você é aprovado e se torna alguém mais íntimo de Deus. É na hora de crises como essa que a gente vê quem é quem. Esse povo aqui já se rendeu. Não tinha intimidade nenhuma com o Senhor.
Já se rendeu. Teu servo, teu servo, teu servo. Servo, servo, servo. Entenderam? É isso que acontece. E aí vamos seguir a narrativa. Versículo 17. Mas ele disse: vós sois ociosos. Por isso dizei: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis em vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Olha que interessante. As duas vezes que Faraó fala estais ociosos, no hebraico, o original tem uma sonoridade como se Faraó estivesse gritando. Seus vagabundos! Mas aqui no caso, seus preguiçosos, seus ociosos. E é o que parece no quadro. E olha que interessante, Faraó está disposto a dar uma dura lição no povo. A dar um exemplo, para nunca mais aprender a se levantar. O que Faraó está tentando matar? Tentando matar o mal para ele na origem. Entendeu? Que nós percebemos no nosso dia a dia espiritual. Quando você começa a querer se aproximar de Deus, quando você começa a querer se consagrar mais, quando você resolve ler mais a Bíblia, quando você resolve ir mais a culto, quando você resolve jejuar, normalmente o contra-ataque vem. E esse contra-ataque, qual é a ideia? De paralisar e fazer desistir. E aí o que o crente desavisado faz? Pô, agora que eu comecei a buscar Deus, a coisa piorou. Então já fica aqui o aviso. Quando você resolve se consagrar mais, provavelmente a luta vai aumentar. Mas entenda, é momentâneo, você está sendo provado. Deus está desenvolvendo maturidade e persistência em você. O treinamento militar só vem em situações que simulam uma guerra. Entendeu? Então é o que Deus está fazendo. Deus está edificando sua vida. Então não arreda pé. Quando você resolver buscar Deus em qualquer área, entenda, o contra-ataque vai vir. E provavelmente a ideia do maligno é arrebentar seus dentes. Bem arrebentado. O seu papel qual que é? Primeiro fechar a boca, segundo pôr a mão na frente. E terceiro devolver uma no nariz. Levou uma, bate duas. Tive um problema, vou melhorar 2 vezes. Eu sempre faço assim, eu apanhei uma, bato 2. Ah, quer ver? Começou a trigar, começa a evangelizar igual um maluco. Falo de Jesus até pro cachorro. Tô brincando, é lógico. Mas falo e falo mesmo. Até espumar o canto da boca aqui. Ah, maligno. Entendeu? E é engraçado. O que Pedro ensina? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual é a melhor maneira, maior manual de batalha espiritual? Sujeitar a Deus. Acabou. Posicionar. E aí ele vai fugir de você, porque o diabo tem medo de gente posicionada. Por isso que ele não quer que você se torne alguém assim. Lógico, o exemplo aqui é de um líder militar. Nós não podemos tirar o texto do contexto. Mas nós podemos extrair lições que acontecem no nosso dia a dia, onde você percebe a movimentação espiritual. Principalmente quando você vê o Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo, Silas e Lucas foram evangelizar na cidade de Filipos. Um grande espírito maligno que atuava na região trazendo engano é expulso. Imediatamente veio o contra-ataque, eles são açoitados e presos. Uma família ganha naquela cidade. Percebe a batalha espiritual? Pô, o camarada chega na cidade, expulsa o demônio, ganha uma família, e aí o que ele ganha de prêmio? Vai preso, açoitado e preso. Ainda sente cidadão romano, que não podia encostar um dedo dele. Os dois eram cidadão romano.
É o mesmo quadro. Quando foi para melhorar, piorou. Só que Paulo, conhecedor do Senhor, habitado pelo Espírito da Graça, o que fez? Começou a cantar louvores. E quando o chão tremeu, o carcereiro ia se matar, ele evitou a morte do carcereiro, evangelizou o carcereiro, e o carcereiro e a casa dele foram salvos. Mas foi fácil levar um couro e ficar numa prisão suja, cheia de rato, querendo comer seu pé? Sabia que nas prisões os ratos tentam comer o pé. E quando prende o pé, você não tem como fugir. E às vezes o animal está tão esfomeado que te come vivo. Senhor, eu orei, estou jejuando, fazendo a tua vontade. É o povo aqui, nós acreditamos em Moisés, acreditamos em Arão. Entendeu? E dá-lhe chumbo. É assim conosco. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Versículo 20. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhe: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizesse o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante do seu servo, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. Olha que interessante, Faraó, o grande estrategista, conseguiu o que queria. O povo se rebelou contra Moisés. E agora de heróis eles passaram a ser culpados. E ainda falaram, nós estamos em risco de vida, porque vocês entregaram a espada na mão de Faraó para nos matar. É o texto que diz isso. Estava em risco de vida. Entenderam? De herói a bandido. Isso é a coisa mais comum na nossa vida. E aí, olha o que vai acontecer. Vamos ver a reação em Moisés. Versículo 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviaste? Por que desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a esse povo? E de nenhuma sorte livraste o teu povo? Moisés vai reclamar. Agora, olha que interessante, Moisés faz o que todo escritor do Antigo Testamento e do Novo Testamento fazem. Quem é que fez mal ao povo de Deus? Até agora Faraó no texto, né? Qual é a frase de Moisés? Leia na sua Bíblia. Quem fez o mal? Senhor. Aí eu pergunto, Deus foi o autor direto do mal? Não, mas entenda. Deus é soberano sobre todas as coisas. O mal só aconteceu porque ele decretou. Só que ele usou um agente humano, o que torna Faraó responsável. Responsabilidade humana e soberania de Deus caminham juntas. É como se fosse os dois trilhos de uma linha de trem. Caminham lado a lado sem se tocar, mas vão se encontrar lá no final da eternidade. Mas olha o que Moisés falou. Moisés falou, Faraó fez mal. Não, Moisés falou, por que o senhor trouxe esse mal? Irmãos, Moisés pode mentir na Bíblia? Pode ter mentira na Bíblia? Não. E olha os outros escritores, todos os escritores bíblicos, a cultura judaica. Entendeu? Outro dia fizeram uma pergunta para o Granconato, as torres gêmeas aconteceu por quê? O Granconato respondeu de maneira bíblica, com todas as letras, porque foi um decreto de Deus. Eu vi outros pregadores famosos tentar costurar, veja bem, não sei o quê. Não, falou na lata, foi um decreto. É decreto. Porque veja, se Deus pode evitar e não faz, seria tão horrível também. Só que aí é um Deus fraco, né? Não é o Deus onipotente. Se ele pode evitar e não faz. Entendeu? Nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Isso chama-se o problema do mal na teologia. Como que um Deus bom, como que um Deus santo, como que um Deus puro autoriza a ação do mal. E usa agentes que têm escolha para executar esse mal. O que torna esses agentes responsáveis. Nós não conseguimos ligar todos os pontos.
Nosso raciocínio é limitado. Os insondáveis caminhos de Deus. Porque veja, lá no fim de tudo, graças a Deus nós temos o fim da história. A gente vê que Deus é glorificado, o povo é liberto, tem uma terra abençoada lá na frente. Tudo de bom aconteceu. Agora, vai lá tomar couro dos feitores. Na primeira chibatada, como é que você vai se sentir? Eu, hein? Manda outro. Chibatada? Tô fora. Será que foi fácil? Entenderam? É a realidade da nossa vida. Quando você leva a pancada dói. E a pancada te leva a perguntas. E a pancada te leva a questionar Deus, como Moisés fez. Tipo, Moisés aqui, Deus, eu estava lá em Midian, tranquilo, com a minha família. O Senhor me traz aqui, quase mata meu filho no caminho. Minha mulher voltou para casa. Mostrei todos os sinais, o povo acreditou. Quando a gente achou que a coisa ia acontecer, a coisa piora. Tem certeza que o Senhor está no controle de tudo? Estou parafraseando. Mas é o que Moisés falou aqui, é só ler com atenção. O que eu aprendo aqui? Questione Deus, mas de uma maneira respeitosa. Você não vê que Moisés não faltou com respeito. Questione Deus. Senhor, não estou entendendo. Senhor, está difícil. Aonde que o Senhor está nisso? Qual é a tua orientação? O que eu tenho que fazer? Isso é vida cristã, irmãos. Isso tem um nome, relacionamento. E esse relacionamento é feito com oração, você fala com Deus. É feito com leitura bíblica, Deus fala com você e você ouve pregações bíblicas na área. Deus vai falar com você. Se a Bíblia for pregada corretamente, Deus vai falar com você. Entendeu? Inclusive, vai falar no seu pensamento, com direções bíblicas. Entendeu? Mas provavelmente não vai ser assim. Entendeu? Mas a gente sabe, Deus é eficiente em comunicar-se. Ele sabe como faz e o faz de maneira bíblica. Amém? Vamos seguir. Capítulo 6. Então, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Deus fala: Moisés, tranquiliza, eu estou no controle. Agora você vai ver como o Faraó vai ficar debaixo da minha mão forte. E por essa mão forte ele vos fará sair. Moisés, tranquiliza, eu estou no controle, eu sou Deus. Estou parafraseando. Várias vezes você vai orar para Deus e vai sentir uma convicção. Não, Deus está no controle. Ele é o meu Deus. Ele cuida de mim. Está difícil, mas eu vou aguentar. Que nem homem. Que nem gente madura. Que nem mulher. Entendeu? Sabe aquelas mulheres do Senhor cheias do Espírito Santo? Que carregam uma casa nas costas? Irmãos, tem lar aí que quem segura as pontas de oração são as mulheres. Entendeu? Então, assim, isso aqui é para homem e para mulher. Deus usa os dois. E aí o texto continua, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido? O que Deus está fazendo aqui? Deus está lembrando a Moisés as promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó. E Deus não fala, o meu nome não foi conhecido deles. Essa é uma das vantagens da nossa tradução. Nossa tradução mostra bem isso aqui. Tem traduções que deixam meio vago, um questionamento, como se Deus estivesse perguntando. Nossa tradução não, Deus fala claramente, eu fui conhecido deles. Deus está relembrando para Moisés, lembra de onde vocês vieram? Lembra quem trouxe vocês aqui? Lembra das promessas? Lembra das alianças? Tipo assim, eu poderia acrescentar um monte de coisa. Olha, eu já fiz um povo numeroso. Vocês chegaram aqui em 70 almas. Já são mais de 3 milhões. Eu cumpro ou não cumpro a promessa? Eu vou tirar com mão forte.
O Todo-Poderoso aqui é El Shaddai, o Senhor dos Exércitos. Aqui o Todo-Poderoso é isso, entendeu? E também tem Senhor, que é o nome aquele Yahvé, entendeu? Que é o nome santo do Senhor, entende? Então tem os dois nomes de Deus aqui. E aí a narrativa continua, versículo 4. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Irmãos, primeira coisa, cuidado com essa frase, lembrei-me da minha aliança. Deus não tem amnésia. É um antropomorfismo, é um sentimento humano. Ah, eu lembrei. Para quê? Para fazer nós entendermos. O que Deus está falando aqui? Eu vou fazer cumprir a minha aliança. O que Deus está fazendo aqui? Jogando Moisés para as promessas. Como é que Deus faz com a gente? Aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. Começam a vir versículos que vão fortalecer a sua fé. Começa a vir passagens que vão fortalecer sua fé no meio da briga. Começa a vir passagens que vão te dar orientações. Você vai lembrar de uma pregação em que o pregador foi usado para falar um assunto que é compatível com o que você está passando agora. Você vai orar. Deus te ouve e começa a vivificar na sua mente passagens e histórias bíblicas que vão guiar você. Isso faz com que você se movimente de maneira segura, sem erros. Entendeu? Então, tá na luta, lembra de quem é o teu Deus. E aí, caminhando por fim, versículo 8. Isso é o 8. Espera aí. Não, é o 6. Portanto, diz ao Senhor de Israel, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tornarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-lo darei por herança ao Senhor, eu o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Irmãos, olha que interessante, aqui tem um outro ensino espiritual. Na hora da amargura, a amargura nos faz ficar cegos e surdos para as coisas de Deus. O povo foi cegado pela angústia. O povo foi engolido pelo problema. Irmãos, aqui tem uma regra de batalha espiritual. Se você ficar olhando para o problema, você vai cair. Você tem que olhar para a solução, que é o poder em Deus, o poder de Deus. Vou te dar um exemplo mais sério, que Deus nos livre desse exemplo. Você tem uma pessoa que você ama na UTI, e o médico falou, de hoje não passa. Irmãos, enquanto o aparelho não parar, acabou a história. Enquanto o aparelho não parar, o que você tem que fazer? Você tem que crer, você tem que clamar, você tem que jejuar, você tem que buscar Deus, você tem que chamar os irmãos para orar, com toda a sua força, com toda a sua expectativa, porque Deus é poderoso para reverter. Lembra do filho de Davi doente? Que foi Deus, inclusive, que feriu a criança? O que Davi fez? Davi foi clamar. Entenderam? Assim que a criança morreu, Davi levantou, tomou banho e foi para o templo adorar a Deus. Acabado de enterrar o filho. De uma mulher que ele amava. Foi adorar a Deus. Esse cara é crente. Entendeu? Mas é o nosso manual. E aí, para encerrar a passagem, versículo 10.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Veja, Deus manda Moisés falar de novo. Moisés fraqueja na sua fé, mas aí Deus lembra, ó, Arão vai junto. E vocês vão fazer. E nós vamos ver mais à frente que eles fizeram. Agora, o que nós vemos aqui? Até Moisés estava questionando. Até Moisés teve problemas. Entenderam como é que funciona? Se é assim com Moisés, com Arão, pode acontecer comigo. Agora, não permaneça nisso. Senão você vai ser derrotado. Problemas não são fáceis, problemas nos preocupam. Entendeu? É normal, nós somos frágeis. Nossa mente vacila. Nós temos uma tendência de olhar para as circunstâncias. Porém, nós precisamos exercitar o nosso espírito, nosso homem interior, na busca a Deus. Começou a ficar ansioso? Ora. Começou a ficar preguiçoso? Jejua. Começou a ficar sem esperança? Lê a Bíblia, ouve palavras. Se eu estou em batalha espiritual numa área, por exemplo, alguém está com problema de saúde, o que eu vou fazer? Abro o Novo Testamento e vou ver as curas de Jesus. E vou ler os trechos. Posso ler até em voz alta. E aí posso orar: Senhor, da mesma maneira que o Senhor curou essa pessoa, o Senhor tem poder para curar. Tem misericórdia. Coloca a tua mão. Entendeu? Senhor, da mesma maneira que o Senhor alimentou 5.000, como nós vimos domingo, o Senhor tem poder para trazer o recurso para a alimentação da minha família. Eu confio no teu poder, pois tu és Deus. Entendeu? É assim que funciona, não é dizendo que pisa no diabo. Fazendo aquela fajutice, aquela picaretagem de ato profético. Ungir cidade. Isso aí não resolve. Resolve se posicionar na sua fé na palavra. Firme com Deus. Você e ele, percebe? É pessoal. Não é oba-oba. Oba-oba não durou nada. Oba-oba, na primeira luta, o povo já se rebelou contra Moisés e contra Deus. Se rebelou num nível que não quiseram ouvir a Deus. Isso que o oba-oba deu. Porque frase de efeito não tem poder nenhum. Agora, joelho no chão, compromisso com Deus, disciplinas espirituais, essas têm muito poder. E Deus é poderoso para agir. Amém? Vamos orar?